Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Tamires e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de português. Hoje falaremos um pouco a respeito de gênero textual. E o gênero textual que vamos estudar hoje é o diário pessoal. Vocês já ouviram falar em diário pessoal? Vamos lá. O que é um diário pessoal? O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Se você ainda não escreveu, provavelmente algum familiar seu já fez ou conhece alguém que fez um diário. Os diários podem ser diários escritos à mão, onde se utiliza uma agenda ou um caderno próprio para esse fim. Podem ser diários virtuais, onde se utiliza meios tecnológicos, aplicativos ou blogs para escrever. Podem ser diários de viagem, onde se relata uma experiência vivenciada em um passeio, ou até mesmo diários de ficção. Vocês já se perguntaram como eram os diários antes da internet? A produção de diários, além dos textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias, letras de música, entre outras coisas. Esses elementos eram utilizados para melhor demonstrar os acontecimentos e sentimentos do autor. Vejam esse exemplo de diário, pessoal, repleto de anotações, desenhos, figuras, fotos. Todos esses elementos foram colocados aí com o intuito de demonstrar os sentimentos e acontecimentos da vida do autor naquele momento. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. As principais características dos diários são relatos pessoais, histórias verídicas, registro de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, registros em ordem cronológica, caráter intimista e confidente, subjetividade e espontaneidade, escrita confessional, vocabulário simples, presença de vocativo, linguagem informal e textos assinados. Vamos conhecer agora, pessoal, a estrutura textual do diário pessoal. Vale lembrar que os diários não têm uma estrutura fixa, ou seja, a estrutura do texto, a forma como ele é escrito, depende muito do autor. Não existe uma obrigatoriedade ou uma estrutura fixa que deva ser obedecida na hora de escrever um diário pessoal, já que muitas pessoas não terão acesso àquela produção de texto, somente o autor ou alguma pessoa muito íntima. Não há uma preocupação em que várias pessoas possam ler aquele texto, pessoal. É uma escritura, é um texto que é produzido somente para o autor. A estrutura desse tipo de texto é formada primeiro por data e local, onde são indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta. Em seguida, nós temos o vocativo. Geralmente é incluído no começo do texto como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Em seguida, temos o corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias e sensações do autor. Para finalizar, temos a assinatura. Normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida. Boa noite, abraços, até amanhã. Vamos agora observar, pessoal, um exemplo de diário. Eu trouxe aqui um trecho de um diário pessoal para que vocês possam observar e entender melhor como é a estrutura desse tipo de texto. Vamos iniciar a leitura. Passo Fundo, 31 de outubro de 1997. Querido diário, hoje já acordei com uma sensação estranha. Talvez por ser o dia das bruxas. Como habitual, fui à escola e logo pude entender que algo inusitado iria acontecer. Tivemos 2 aulas vagas,
pois o professor de geografia ficou doente. Na sala de aula, a Ana e a Célia ficaram dando risadinhas e olhando para mim. Depois veio o Hugo e me disse que eu tinha um chiclete no cabelo. A minha questão foi: quem colocou ele ali? E por que, ao invés de me falarem, ficaram rindo da minha cara? Fiquei muito chateada com a atitude delas e de outras pessoas que passaram um bilhetinho enquanto aproveitavam para olhar para minha cabeça. Boa noite, Helena. Agora que fizemos a leitura de um trecho de um diário pessoal, vamos identificar os elementos que compõem essa estrutura de texto. Em amarelo, vocês observam o local de onde o autor escrevia esse diário, Passo Fundo. Em vermelho, vocês veem a data, ou seja, quando esse diário foi escrito, 31 de outubro de 1997. Em verde, vocês podem observar o vocativo, querido diário. Em rosa, nós podemos observar o corpo do texto ou desenvolvimento, onde o autor ou autora pôde descrever os acontecimentos diários, as experiências e sensações. Em azul, nós notamos a despedida, boa noite, e logo abaixo a assinatura do primeiro nome da autora, Helena. Agora que conhecemos esse gênero textual, vamos praticar?